como lidar com mudanças. É sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live. Porque existem, né, as mudanças que a gente escolhe fazer, existem as mudanças que a gente precisa fazer e existem as mudanças que acontecem fora do nosso controle. E como lidar com elas, né? Todas elas têm a sua dificuldade, inclusive, né? Mesmo se foi uma mudança que a gente escolheu, mesmo se é uma mudança para o bem, né? Então vamos falar aí como a gente reage a mudanças, como lidar melhor com as mudanças e como, né, continuar em crescimento, porque é isso que a gente fala aqui nesse perfil, né? Se você me acompanha já há um tempo, você sabe que eu falo muito sobre viver melhor. Por muito tempo eu achei que eu precisava ser melhor. E muitas vezes a gente busca isso incessantemente, né? Mas muitas vezes não é nem o fato assim, eu tenho que ser melhor. É viver melhor. Esse é o nosso objetivo. Para viver melhor, a gente precisa aprender a cuidar de si mesmo e encarar as coisas dentro do fluxo saudável da vida, né? E aí, consequentemente, a gente vai viver melhor e vai ser melhor, uma pessoa melhor. Então, né, por isso que eu trago esse assunto para vocês, esses assuntos, e quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe, né, que eu trago bastante do meu conhecimento, das minhas experiências e dos meus estudos como consteladora, como analista corporal, como pedagoga também, né? Iniciei, essa foi a minha primeira profissão. Então vamos ficar por aqui, vamos falar sobre como lidar com as mudanças. Bom dia para o pessoal que está entrando. Então vamos falar, né? Todas as mudanças têm a sua dificuldade, até a mudança boa. E às vezes a gente não para pensar nisso, que as mudanças, você pensa no objetivo para ter uma mudança positiva, e aí essa mudança também exige uma mudança de comportamento. Olha que interessante. Por exemplo, eu decidi emagrecer. Isso vai trazer mudanças, né? Eu imagino lá a minha calça menos apertada, mais facilidade na hora de comprar um vestido, menos constrangimento, menos azia. Penso todas essas mudanças. Mas eu preciso pensar na mudança de comportamento que eu preciso ter para ter a mudança lá, emagrecimento, né? Então, a mudança de emagrecer pede uma mudança de comportamento. A gente também muitas vezes pode decidir mudar de profissão. Isso também está além do resultado, né? Fazer mais dinheiro ou trabalhar num ambiente de trabalho melhor, mais favorável para a nossa personalidade. Trabalhar com algo diferente vai me exigir outras habilidades, outra rotina, né? Outras funções muitas vezes. E às vezes a gente esquece disso, não é mesmo? E aí, além dessas mudanças que a gente escolheu fazer para ter uma vida melhor, tem as mudanças que a gente precisa fazer. Você vai ali no médico, ele disse que tem alguma coisa preocupante aqui, você tem que comer menos açúcar, você tem que parar de ingerir alguns outros alimentos. É uma mudança que você precisa fazer, porque senão vai ter um malefício para a sua saúde, né? Você precisa fazer. E aí existem também, né, as mudanças que a gente precisa fazer e que vão acontecendo, né? Por exemplo, talvez você tenha que mudar de cidade, porque o seu marido vai trabalhar em outro lugar, você tem que acompanhar ele. Ou você está aqui no seu emprego estável, mas a mudança teve um problema, a empresa teve um problema, né? Isso aconteceu com muita gente por causa da pandemia. E aí a empresa faliu, a empresa fechou, a realidade mudou, você vai ter que se adaptar com isso. Até as mudanças do fluxo natural da vida, né? Por exemplo, casar. Você decide aí se relacionar com uma pessoa, namorar, casar, ter filhos. Tudo isso vai trazer o quê? Mudanças. Opa, caiu aqui o fone. Então, essas questões familiares, né, vão trazer mudanças. Também, até o que não está no nosso controle. Alguém da sua família ficou doente, alguém bem próximo. Você vai ter que assumir aí algumas funções que não são suas por um tempo. Mais mudanças. Divórcio, olha que mudança gigantesca na vida de uma pessoa. E muitas vezes a morte de alguém na família também vai trazer essas mudanças. E tudo isso, gente, acontece, faz parte da vida. Não tem como evitar essas mudanças. Até é interessante uma frase de Bert Hellinger que ele diz assim, né? O bambu que se curva... Aliás, essa frase ela vem da sabedoria japonesa e depois Bert falou algo em cima disso.
né? Mas dentro da sabedoria japonesa tem uma frase muito bonita que fala assim: o bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. O bambu que se curva é mais forte do que o carvalho que resiste. E aí Bert falou algo em cima disso, né? Ele disse assim: a terceira liberdade é a compreensão. Assemelha-se ao caule que balança com o vento e por ceder onde é fraco permanece de pé. Vou repetir a frase. A terceira liberdade é a compreensão. Assemelha-se ao caule que balança com o vento e por ceder onde é fraco permanece de pé. Então, o que Bert estava falando aqui? Que a gente é como uma árvore, né? A árvore que balança ou se curva com o vento, ela não cai. Ela não tenta resistir e se enrijece e sofre com as mudanças. Ela se adapta. E a gente vê isso mesmo na natureza, né? Então, Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, falou sobre isso. É um provérbio da sabedoria japonesa que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Quando as mudanças vierem, a gente precisa se ajustar, a gente precisa se adaptar, porque se enrijecer, negar as mudanças, ser resistente a elas, vai causar um dano pra gente, né? Em vez de a gente conseguir passar por aquilo. E é aquilo, né? Existe muita coisa fora do nosso controle, na verdade. A gente pode ter uma personalidade aí, um comportamento, um perfil que seja mais controlador, que busque mais segurança, que busque ter a visão do todo, mas a verdade é que como ser humano a gente tem controle de pouca coisa, né? E aí por isso vem essa necessidade de se adaptar, porque eu tô aqui me administrando, tem as pessoas ao meu redor e tem toda uma comunidade, um sistema acontecendo na vida ao meu redor, né? Então veja como querer ter controle de tudo não faz sentido. Muitas vezes a gente não sabe disso inconscientemente, né? A gente está agindo ali tentando ter o controle de tudo, sem nem perceber disso. Então, se é uma das questões que te afeta, né, vamos olhar para isso aqui agora. Porque, como eu disse, as mudanças sempre vão acontecer. E não só as mudanças, mas os imprevistos. Os imprevistos sobrevêm a todos, né? O rei Salomão dizia isso. E olha, ele disse até, olha que interessante, que nem sempre quem vence a corrida é o mais rápido. Nem sempre quem é mais forte que ganha. Nem sempre quem é mais sábio tem mais riquezas. E aí ele fez toda uma reflexão sobre isso, né? Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. E é interessante que muitas vezes não é mesmo o mais sábio que vai ter mais pessoas ao seu redor, que vai ter mais riquezas, o mais forte que vai dar mais certo na vida, né? O mais rápido que vai chegar primeiro. Não é. É sim aquela pessoa que é adaptável, que sabe lidar com as nuances, os ventos da vida, as diferenças que surgem, os obstáculos que surgem no caminho, né? Eu até falei recentemente aqui que a vida é muito assim, até quando um bebê nasce, né? O bebê, ele tá ali se desenvolvendo dentro do útero da mãe. E aí ele cresce naturalmente. E vai dando ali 8, 9 meses, ele sabe que não cabe mais ali. E ele tem que sair. Uma mudança vai acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer lá fora, mas ele sente a necessidade de sair. E ele sai, sem saber como que é o mundo aqui fora, mas o bebê sai. E essa mudança é necessária para a gente crescer, a gente vai falar mais disso, né? Assim como o bebezinho sai, né, de dentro da mãe, às vezes a gente vai precisar sair de alguns lugares, tá tudo bem. E aí, como a gente estava falando, né, dessa questão, tem os imprevistos, tem o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, tem as circunstâncias da vida, tem a realidade das outras pessoas que impactam na gente. Então, olha a importância de saber ser adaptável, não é mesmo? E aí, como eu estava falando, o bebê, ele saiu ali de dentro da mãe, ele vai sair aqui para fora, vai ter que aprender a se alimentar de um jeito diferente, porque não é mais através do cordão umbilical.
ele vai ter que aprender a comunicar o que ele está precisando, primeiro através do choro. E aí, depois que ele é um bebezinho, ele vai passando para outras fases, né? E a vida vai pedindo outras coisas dele. E ele vai crescendo não só fisicamente, mas emocionalmente. E mesmo quando a gente, né, para de crescer, a vida vai pedindo coisas da gente. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é mudança. O problema, quando que acontece o problema? Quando a gente quer continuar a beber. E olha que interessante, né? Os pais ficam felizes. Esses dias um amigo, a gente estava conversando sobre isso. Os pais ficam felizes quando um bebê nasce e acha bonitinho e legal e pá. Mas se o seu filho, né, se esse bebê não se desenvolvesse, você ia ficar preocupado. A gente até fala às vezes, né? Ai, bebê é tão bonitinho, filhote é tão bonitinho, podia continuar desse jeito para sempre. Não poderia, porque aí, né, é sinal de um problema. Então, nunca querer nenhuma mudança é um problema. Se um bebê não se desenvolvesse, não crescesse, não passasse a engatinhar, andar, correr, a gente ia achar que tem um problema com ele, né? Então, será que eu estou estagnada? É um ponto de atenção. E muitas vezes a gente vai buscar ali uma segurança. Eu não quero mudar porque eu já conheço esse lugar aqui. Eu já conheço essa rotina aqui, eu já sei como funciona, eu já sei como funciona esse trabalho, eu já sei como funciona essa cidade, eu já sei quais são as pessoas que são legais, as pessoas que são chatas. Puxa, eu vou ter que me adaptar de novo. Então, esse excesso de segurança, né, mostra aí, na verdade, essa dificuldade em lidar com o novo. E as mudanças trazem o novo. Então, pode ser por isso que a gente sinta mais essa dificuldade, porque a gente tem um excesso de necessidade de segurança. E também, né, junto com essa questão eu preciso saber como funciona, e se eu não sei como funciona, eu não me sinto segura, já vem junto a tal da crise da ansiedade. É se preocupar demais em como as coisas vão ser, e às vezes na nossa cabeça, muitas vezes, imaginar os piores cenários, que nem vão se concretizar. Então, olha que interessante, né? Essa dificuldade de lidar com mudanças pode vir de um excesso de segurança ou de uma questão dessa ansiedade, essa preocupação excessiva com o futuro, que a gente tem que controlar. Eu não posso querer que as coisas sejam sempre iguais, não posso querer que as coisas sejam sempre diferentes. Eu tenho que buscar um equilíbrio. Né? Eu não posso viver tão apegada no passado a ponto de não querer que as coisas mudem. Eu não posso ficar também tão preocupada com o futuro, né? Porque a vida se vive no presente. E o presente pode trazer essas mudanças, né? Então você vê que é mesmo um equilíbrio que a gente tem que ter. A gente tem que balancear essas nossas preocupações, ansiedades, do lugar que eu conheço para o lugar desconhecido. É realmente um trabalho de um equilibrista, né? E que vale muito a pena para a gente crescer, porque é isso que a gente deseja, né? E aí, olha que interessante também, uma coisa que vai dificultar o lidar com as mudanças, além desse excesso de segurança, essa ansiedade, é a questão de quando eu estou preocupada com os sentimentos aqui dentro estão conturbados, fica mais difícil eu lidar com as mudanças externas, porque já tem coisa mudando aqui, e aí fica muita coisa para administrar, né? Tanto que a gente volta lá para a fase da adolescência. Os adolescentes não gostam de lidar com mudanças, porque eles estão passando por mudanças no corpo, questão hormonal, o desenvolvimento mesmo da sexualidade. Então, realmente, se eu tenho alguma coisa acontecendo aqui dentro de mim, fica muito mais difícil lidar com o que está acontecendo lá fora. E para nós adultos, em sentido emocional, a gente talvez precise olhar para isso. Se está tão difícil lidar com as mudanças lá de dentro, lá de fora, é sinal que eu estou precisando administrar melhor o que está acontecendo aqui dentro, para que essas mudanças fluam mais naturalmente, para que eu consiga me curvar, né? Como a gente falou, o exemplo da árvore. E aí a gente precisa levar em conta essa questão da novidade mesmo.
Porque é muito natural, né? Se eu nunca fiz algo diferente, se é a minha primeira experiência com aquilo ali, é natural que eu não saiba. É natural que seja um pouquinho assustador, e que traga alguma medida de preocupação, né? Porque o que acontece? Até vamos voltar para a dinâmica aí do adolescente, né? Por exemplo, um adolescente que está mudando de cidade. Talvez ele nunca tenha mudado de casa, talvez ele nunca tenha mudado de cidade. Então ele fica muito chateado com essa mudança. E um adulto? O adulto, os pais desse adolescente já lidaram com mudanças. Eles já passaram por todas as fases da escola, eles já tiveram o primeiro emprego, casaram, tiveram que sair da casa dos pais. Então eles sabem como é passar por mudança, fazer novas amizades. Então você viu como é diferente mesmo? Como uma criança e um adolescente lidam com mudança, como um adulto lida com mudança, porque o adulto já tem uma memória, já passou por experiências parecidas. Só que emocionalmente, gente, se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que eu falo da dinâmica de adulto e criança, não fisicamente falando, né, na nossa idade cronológica, e sim dentro do nosso emocional. Muitas vezes a gente está lidando com a questão das mudanças como uma criança faria ou como um adolescente faria. Só que nós somos adultos, né? Então é uma questão aí, ó, é uma questão forte, né? Mas que a gente muitas vezes precisa olhar. Será que eu estou lidando com as mudanças que a vida me trouxe? Ou mesmo com as mudanças que eu escolhi? Numa vertente aqui, ó, mais para a criança, para o adolescente ou para o adulto, emocionalmente falando. Então é uma coisa aí para analisar. E aprender a se adaptar, né? Como lidar com as mudanças? Aprendendo a se adaptar. A gente precisa se recuperar dos problemas e se ajustar às mudanças. Porque lembra lá do bebezinho que saiu do útero da mãe para a vida aqui fora? Ele vai ter que se adaptar, né? Ele vai encontrar dificuldades que ele não imaginava, até porque ele nem sabia como era aqui fora. E a mesma coisa a gente, né? Se recuperar do problema que surgir, se ajustar à mudança que for necessária e conseguir continuar seguindo em frente. Não fugir das situações novas, né? Mas tentar aprender com esses desafios. Porque as situações novas vão aparecer, são caminhos que a gente nunca percorreu e tá tudo bem, né? Se o destino que eu quero chegar até lá na frente, eu vou encontrar formas de chegar até lá, mesmo que isso envolva ajustes de percurso. E é isso que faz a vida andar para frente, né? Então, olha como isso é sério. Quando eu não consigo me adaptar, quando eu não sei lidar com essa questão da novidade, do novo, dos percalços, dos obstáculos que vão acontecer, eu vou travar e não vou conseguir olhar para frente. E aí, é aí que muitas pessoas param, escolhem nem se desenvolver emocionalmente, profissionalmente, socialmente falando, né, das nossas habilidades socioemocionais. E aí a pessoa para ali na vida, estagna, e muitos escolhem ainda esse se anestesiar. Olha que sério. Como é que eu me anestesio, Ana? Bom, alguns usam a comida, né, porque o açúcar é uma droga. Outros usam álcool, drogas, porque eu não quero lidar com a realidade, eu não quero lidar com as mudanças que a vida está pedindo. Então eu vou ficar aqui, vou fingir que nada está acontecendo, eu vou buscar prazer em hábitos que não são saudáveis, porque aí eu acho que a vida está continuando, né? Porque eu estou dando algumas sensações para mim mesma, só que não da forma saudável. E aí para lidar com a pressão, para lidar com as dificuldades, para lidar com os problemas que surgem porque você estagnou, usa esses outros subterfúgios, né? E aí aparecem os vícios. Então, olha como é importante para lidar com as mudanças, ser adaptável e aceitar a realidade. Aceitar a realidade, sem buscar se anestesiar o tempo todo. E é até normal, né? A gente precisa mesmo ter alguma medida de controle diante da nossa vida, mas não dá para fazer isso com tudo. E muitas vezes não vai dar para fazer isso, né?
veja só, os amigos, talvez você tenha aí um círculo de amigos. A vida dos amigos também muda, né? Os amigos mudam de cidade, os amigos casam, namoram, tem filho, mudou. Você vai ter que se adaptar com isso. O trabalho, né? O trabalho vai ter mudanças. Às vezes o seu chefe que você confiava, que você se identificava, aposentou. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter que se adaptar e lidar com uma nova pessoa que ainda está num cargo acima do seu. Ou você pode mudar de função, ou você pode ter um ajuste no seu horário. Mudanças vão acontecer, né? As demandas da família também mudam, como eu falei, né? Um filho casa e vai embora, uma pessoa próxima fica doente, alguém perde um emprego e aí você vai ter que ajudar mais. Mudanças que acontecem na vida. Mudanças, inclusive, mais sérias, né? Por exemplo, o luto. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com o luto e a gente foge um pouquinho dessa ideia, porque a morte realmente não é uma coisa que a gente foi feito para aceitar, né? A gente tem um desejo de viver tão forte no nosso coração que a morte não cabe nos nossos pensamentos e a gente foge dela. Mas sim, muitas vezes a gente vai ter que lidar com o luto. E aí, voltando para o rei Salomão, ele disse, né, com muita sabedoria, ele disse para a gente não ficar falando assim, por que os tempos antigos eram melhores que os atuais? Porque isso até ok, você vai ficar triste diante de algumas mudanças e diante de situações sérias como o luto, por exemplo. Mas se você ficar presa nesse sentimento de que antes era melhor, agora tá ruim, a sua vida não vai para frente, a sua vida não continua, né? Então, Salomão falou disso com muita sabedoria. E aí que vai surgir, então, essa questão do se concentrar no futuro. Se eu fico pensando demais no passado, eu sou como um motorista que está dirigindo, olhando só para o retrovisor. Dá certo isso? Dá certo? Não dá, né? Eu olho para o retrovisor rapidinho. E isso é importante para eu saber de onde eu vim. Mas o motorista tem que se concentrar onde? Tem que se concentrar na estrada, tem que olhar para frente, tem que prestar atenção nas placas, tem que prestar atenção em possíveis ajustes que talvez ele tenha que fazer para chegar num destino. Então a gente também precisa se concentrar nesse destino, né? Nesse objetivo que a gente tem lá na frente. E aí as mudanças não vão ser tão doloridas, ou a gente vai conseguir lidar melhor com o desconforto que a mudança traz. Porque crescer dói, né? Crescer dói. É um doloridinho gostoso, né? Igual quando você faz exercício físico, é muito diferente da dor de estar estagnado, com a vida parada, com a vida travada. Qual dor você vai escolher? Qual dor eu, Ana, escolho? Então, é importante analisar as coisas nessa ótica, né? Se concentrar no futuro. E é muito interessante, gente, eu sou consteladora, trabalho com constelação sistêmica familiar. E é muito interessante, dentro da constelação, a gente faz o exercício com os bonequinhos, né? Vou pegar um bonequinho para vocês verem. A gente faz o exercício com os bonequinhos. Por quê? Porque a gente tem essa divisão, né? Consciente, o que eu sei, inconsciente, o que está guardadinho lá dentro de mim, né? E aí, muitas vezes eu estou agindo pelo meu inconsciente. Coisas que ficaram gravadas em mim, que aconteceram lá na infância, ou que estão na história, né? Nos genes da minha família. E isso me orienta sem eu perceber. Isso me orienta sem eu perceber. É como um iceberg mesmo, né? Você vê a pontinha do iceberg é o consciente, é o que você sabe, é o que você está vendo. Mas a gente sabe que o iceberg ali para baixo, ele é muito maior. E é essa mesma divisão entre o nosso consciente e inconsciente, né? Muitas vezes o que a gente acha que está fazendo está sendo governado pelas nossas necessidades, nossas emoções, coisas que nos machucaram ali no nosso inconsciente. E aí a gente vai seguir na vida, às vezes você acha que está vivendo e que está olhando para frente, mas você está, na verdade, internamente olhando para uma questão do passado.
uma questão sua, uma questão dos seus pais, uma questão dos seus avós. É isso que a gente enxerga no exercício da constelação. Você posiciona os bonequinhos e aí a gente vê como que a questão está organizada no seu inconsciente. E a direção para a qual você posicionou o bonequinho vai dizer muito para onde você está olhando, né? Então, saber se você está olhando para a vida e se você encara as mudanças da forma certa, né, você vai ter a visão clara disso quando você posicionar ali o seu bonequinho. E muitas vezes a gente se posiciona olhando para o passado, olhando para um problema que aconteceu na nossa família, olhando para uma necessidade dos nossos pais, às vezes não é nenhuma necessidade nossa. Então, olha que interessante, descobrir para onde você olha inconscientemente vai te ajudar a entender aí essa dificuldade de lidar com as mudanças, de aceitar as mudanças e de escolher as mudanças, já que mudança é crescimento, mudança é desenvolvimento, né? Você pode, sim, ter essa virada de chave, né? Com a ajuda das terapias, de lidar com as mudanças de uma forma mais saudável, entendendo que as mudanças fazem parte da vida. E se concentrar também na parte positiva da mudança, né, gente? A gente aprender a ver o lado bom da situação, porque essa questão de mudança, ela vai trazer um desconforto, mesmo quando é uma mudança que você deseja. Eu digo que até coisas boas a gente precisa se adaptar. Até coisa boa a gente precisa se adaptar. Não se preocupe, Miriane, a live vai ficar salva, você assistir depois, tá bom? Sim, porque aí dá pra fazer pergunta, né? Mas não se preocupe, assiste depois e se precisar fazer pergunta, pode me mandar no direct, pode me mandar na caixinha de perguntas, tá bom? Vai ser um prazer falar com você. A gente tá falando aqui de como lidar com as mudanças e, né, alguns pontos que a gente precisa analisar para aceitar que as mudanças fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Não só essas mudanças que a gente deseja e a gente escolhe, mas também os imprevistos que acontecem na vida, os acidentes, os percalços, como lidar com tudo isso de forma mais saudável, né? E agora a gente está falando de como se concentrar na parte positiva da mudança. Para ser adaptável, a gente precisa ter em mente, estar aberto a ver o lado bom da situação que a gente está enfrentando, né? Por exemplo, uma mudança de ambiente pode trazer solidão. Você decidiu mudar de emprego e vai ser um emprego melhor, você vai ganhar mais, você está mais perto da sua casa, né? Então o trajeto vai ser muito mais tranquilo. Mas ir para esse emprego novo vai trazer outras demandas e muitas vezes você vai ter que se afastar das pessoas com quem você já tinha intimidade no outro emprego. Então você pode se sentir sozinho. Você pode, até quando a gente muda de cidade, enfim, né, muda de país, você pode se sentir sozinho. Algumas mudanças vão trazer solidão. E até nisso, gente, quando a gente se destaca, quando a gente cresce, dentro dos nossos objetivos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que casou. E aí ela falou como o círculo de amigos dela mudou depois que ela casou. Porque antes ela saía com um determinado grupo de pessoas, ia pra festa, balada e tal. E hoje, a vida que ela tem de casada não combina mais com isso. Então, algumas pessoas se afastaram. Então, você vê como dentro das mudanças, desejadas ou não, a gente vai ter que lidar com esses aspectos. O aspecto da solidão. Vamos analisar aqui o aspecto da solidão, né? Eu mudei de ambiente, mudei de profissão, mudei de lugar, mudei de situação civil, né? Do solteiro para casado. E tô me sentindo sozinha. Como lidar com isso de maneira prática? Lembra que a gente falou que existe a visão da criança e do adolescente, que não tem essa maturidade emocional ainda para lidar com as mudanças, e tem a visão do adulto, que sabe que as mudanças são necessárias e positivas, e que busca as mudanças para ter uma vida melhor. Eu tenho 2 caminhos para seguir aqui, né? Eu posso agir na dinâmica da criança ou eu posso agir na dinâmica do adulto, nessa questão de me sentir sozinho, solitário, dentro de um novo ambiente, novas circunstâncias. Lembra lá do triângulo dramático? Se você não conhece o triângulo dramático, eu tenho uma live aqui explicando ele tintim por tintim, né? Então dá uma olhada lá depois.
Mas o triângulo dramático foi um esquema, né, criado para você analisar se você está voltado para o problema ou se você está voltado para a solução do problema. Dentro do triângulo dramático, a gente tem 3 papéis, né? Onde a pessoa se vitimiza, ou ela culpa os outros, ou ela se distrai, querendo resolver outras questões que não são dela. A gente chama de salvador, né? Que aí eu vou fazer 30 outras coisas que nem estão relacionadas a mim para fugir da solução do problema. A vítima, né, eu sou muito coitadinha, não tem como eu resolver isso. Quem culpa os outros, então eu também não tenho como resolver isso. E quando eu me distraio e me preocupo com a questão da outra pessoa lá, eu também não resolvo o meu problema aqui e eu continuo no problema. Esse é o triângulo dramático. E a gente pode exercer as 3 funções do triângulo dramático, ou a gente pode se colocar num ambiente onde cada um faz um papel específico. Isso acontece muito, né? Quando tem uma discussão, quando tem um problema, um vitimiza, o outro acusa, o outro defende, e assim segue no triângulo dramático. O problema continua. Eu posso fazer isso, por exemplo, né? Eu me mudei. Mudei de emprego, mudei de cidade, mudei de situação. Coitadinha de mim, eu me sinto muito sozinha. É porque os outros não me dão atenção. Ou eu vou me ocupar tanto aqui que aí eu não vou enxergar isso. E até o Salvador tem essa coisa, né, do tipo, eu ajudei tanto as pessoas e agora ninguém me ajuda. Então já misturo o Salvador e a vítima. Olha que beleza. E aí eu continuo me sentindo sozinha, continuo sem fazer novas amizades, continuo vivendo no problema de não me adaptar, né? E continuo na solidão, dentro desse novo ambiente. Isso quem faz? A criança. Se eu vou para a dinâmica do adulto, dentro do triângulo da solução, que também, né, é o triângulo dramático, ele nos leva para baixo e nos mantém presos no problema. O triângulo da solução, como o nome já diz, ele nos ajuda a caminhar nessa direção. E olha que interessante, né? Dentro do triângulo da solução, o que eu posso fazer, né? No triângulo da solução, eu tenho 3 aspectos. Eu posso pensar com criatividade em como resolver aquele problema. Eu posso analisar, né? O que eu posso fazer, então, de todas as ideias que eu tive, o que eu posso fazer das ideias que eu pensei, o que eu posso executar. E o terceiro aspecto do triângulo da solução é ser sábio. Além de pensar no que você pode fazer, escolher a melhor opção do que você pode fazer, né? Então, da criatividade, potência e sabedoria. É assim que eu resolvo um problema de uma forma adulta, né? Então, assim, eu caminho. E aí, por exemplo, se eu estou me sentindo sozinha num novo lugar, porque eu mudei de trabalho, porque eu mudei de cidade, porque eu mudei de bairro, poxa, então eu vou pensar em tudo que eu posso fazer. Eu posso ligar para um amigo, eu posso começar um curso, eu posso ir no parque da cidade, conversar com alguém, puxar um papo. O que eu posso fazer, né? Que ideias legais eu posso ter para resolver esse problema? O que é possível fazer dentro da minha circunstância? Eu posso visitar os meus amigos, eu posso fazer uma videochamada. Não, eu não posso visitar os meus amigos, então exclui essa opção. E aí você vai filtrando até chegar nas melhores opções dentro do que você pensou e dentro do que você pode fazer. O triângulo dramático funciona assim. E ele funciona nesse caso para você fazer novas amizades, ele funciona para você ter outros resultados no trabalho, ele funciona para você ter uma melhor dinâmica no seu relacionamento, ele funciona para muita coisa, né? E aí dessa forma eu lido com a realidade. Percebeu que no triângulo dramático eu nego a realidade e coloco a culpa nos outros e não me responsabilizo pelo problema. No triângulo da solução, eu olho para a realidade e descubro o que eu posso fazer com ela. E aí eu lido melhor com as mudanças, atingindo objetivos, né? O objetivo que eu tinha me proposto lá no começo. Então, dá uma olhadinha nessa live depois. Entra no meu perfil, eu tenho postagens com esse esqueminha do triângulo dramático para você tirar um print. Eu falo que no meu quarto
tem assim na parede colado o triângulo dramático e o triângulo da solução, para eu sempre me lembrar desses papéis e sempre lembrar que o triângulo dramático ele está voltado para o que a criança faria e o triângulo da solução está voltado para o que o adulto faz para resolver problemas e lidar melhor com as mudanças, porque se eu estou me desenvolvendo, se eu estou crescendo, se a vida está acontecendo, tem coisa mudando e está tudo bem, né? E aí a gente começa a crescer de verdade, como eu falei. A vida traz mudanças, a vida pede mudanças, a vida apresenta possibilidades para que as coisas mudem, a vida nos convida e às vezes ela vai impor mudanças, tá? E aí a gente vai ter que passar por isso e crescer com isso, né? Até as doenças, gente, são motivo, são um convite para a gente olhar para alguma coisa para que a vida melhore. Até as doenças, a gente analisa, né, as doenças também nessa questão do comportamento, nessa questão sistêmica familiar, né? E aí, como a gente falou lá na questão, eu vou olhar para a vida, eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o meu desenvolvimento ou eu vou olhar para os problemas, para o que ficou lá atrás, para o que era. Eu vou olhar para o que era ou eu vou olhar para o que pode ser? E para eu olhar para o que pode ser, eu tenho que me concentrar no agora, né? Então é por isso que é muito legal você estar aqui às 8h43, no sábado de manhã, assistindo essa live, entendendo como as mudanças são positivas e como você pode lidar melhor com elas. Parabéns! E se você está assistindo essa live gravada, também, né? Deixe aqui o seu comentário, compartilhe com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, que talvez nunca tenha ouvido falar de triângulo dramático, triângulo da solução, realidade, dinâmica de adulto e dinâmica de criança. Tudo isso vai ajudar muito, porque todos nós passamos por mudanças. Então compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você quer ajudar. E aí, gente, olha o que é legal, né? Um último ponto aqui que vai nos ajudar a lidar com as mudanças é se concentrar em algo maior do que si mesmo. Porque às vezes eu estou tão preocupada com as mudanças, com a minha forma de enxergar as coisas, ou com o meu sofrimento aqui dentro do meu peito, que eu deixo de enxergar o todo, né? Eu deixo de enxergar que às vezes essa mudança é boa para minha família, essa mudança é boa para o meu futuro, essa mudança é boa para a minha empresa. Eu vou ganhar mais coisas, eu vou impactar mais pessoas, eu vou ter outras oportunidades. Então, se concentre, né, em algo maior do que si mesmo. E é muito bonito isso dentro das constelações familiares. Eu trabalho com 2 tipos de terapia, né? Eu trabalho com análise de comportamento. Então, eu faço uma análise onde a pessoa sai sabendo o perfil dela emocional, racional, se ela é mais prática, se ela é mais metódica, se ela é mais emotiva e o que fazer com tudo isso. Que ambientes são melhores, né, para cada tipo de perfil, para cada personalidade. É uma sessão de 2 horas onde a pessoa cai várias fichas, você entende o problema que você está vivendo, por que você está vivendo esse problema, se você está num ambiente que te mantém no problema ou que te ajuda a ir para a solução. E dentro dessa análise de comportamento, a gente olha muito para si, né, o que é muito necessário. Mas também, depois de olhar para si, a gente tem que se ver como parte de algo maior. E é isso que a gente faz dentro da constelação sistêmica familiar. Porque você entende que você não chegou aqui sozinho. Você faz parte aí de uma família, de um sistema, que a vida de outras pessoas impactaram na sua e que você impacta na vida das outras pessoas. E que a vida continua para frente, inclusive, né? Nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa família, a vida continua para frente. A gente pega o que a gente recebeu aqui dos nossos pais, faz algo muito bom com isso, entende a si mesmo e tal, e passa a vida para frente. No que a gente oferece para os outros, nos filhos que a gente tem, né, nos projetos que a gente tem, na forma como a gente serve a vida. Então é muito legal, né, que quando você entende isso, você aceita melhores mudanças e até deseja elas, porque você está andando para frente. E aí a paisagem ao seu redor naturalmente muda, né? E dentro dos papéis que a gente tem, a vida vai pedir coisas diferentes da gente mesmo, né? E isso é muito bonito. Isso é muito bonito.
Então, quando a gente se vê aí realmente, né, como eu olho muito bem aqui pra mim, eu falo não, né? O Bert Hellinger fala das 3 esferas do desenvolvimento. A gente começa no eu, olhando para si, adquirindo autoconhecimento. Depois a gente olha para a esfera do nós, a gente aprende a conviver com as pessoas que estão ao nosso redor e que são importantes para nós. Eu entendo a minha personalidade, eu entendo a do meu marido, eu entendo a dos meus filhos, eu entendo a dos meus pais, e aí eu consigo me relacionar melhor com eles. E depois de entender, né, as minhas especificidades, as das pessoas que eu convivo, eu consigo oferecer algo maior para o mundo, algo maior para a vida, indo para a terceira esfera do desenvolvimento, que é, né, o outro, no geral. O eu, o nós e o outro. Então, é óbvio que entre esses 3 existe um fluxo, existem mudanças, existem papéis, existem né, muitas coisas que eu vou ter que aprender. Eu como mulher, eu como filha, né? Primeiro eu sou filha, depois eu sou mulher, depois eu sou esposa, depois eu sou mãe, e aí eu vou ter minha profissão, né? Sou terapeuta. E outros papéis que a vida vai pedindo. E dentro deles você progride, você cresce, você muda. Certo? E aí olha que interessante, né? Esse exemplo deixa muito claro. Você tem uma plantinha aí na sua casa, ela tá crescendo num vaso. E aí tem a terrinha e tal, você cuida. Mas a planta não começa a crescer, se ela está se desenvolvendo bem, se você está regando, se você está cuidando, ela cresce, né? E aí o que você faz? Você muda de vaso. Você muda de vaso. E aí você talvez tenha que nutrir mais essa terra, você vai ter que ver onde que fica melhor, onde que cabe, onde que não cabe, onde que pega luz, e se essa planta gosta de luz e tal. E assim, às vezes, quando você muda a planta de vaso, ela dá até uma murchadinha, né? Porque ela precisa se adaptar ali de novo, até ela criar suas raízes e conseguir absorver todos os recursos e nutrientes daquela terra e se sentir bem nessa nova terra, nesse novo vaso. É um tempinho de adaptação, porque a plantinha está crescendo, olha que legal. Então a gente tem isso, a gente é plantinha também, né? E aí é muito legal, como eu sempre falo, entender se está no vaso certo, com a terra certa, recebendo a quantidade de água certa, já está na hora de mudar. Como cuidar de si mesmo, né, diante das mudanças. Porque conhecer o seu perfil, saber como você funciona, como eu falei dentro dessa análise corporal, vai te ajudar a lidar melhor com as mudanças, tá? Por exemplo, quando eu saí da casa dos meus pais, eu sabia já que eu era oral. Oral é o segundo traço de caráter que a gente desenvolve na amamentação. E aí, quem tem o traço de caráter oral alto, como eu, é uma pessoa que tem necessidade de pessoas, que tem necessidade de ser comunicativa e de amizades, de mais contato físico. Só que eu vim morar sozinha, longe da minha família. E aí, ainda durante a pandemia, sem trabalhar presencialmente. E, poxa, como é que eu vou lidar com isso agora? Sabendo das minhas necessidades emocionais, por conhecer o meu perfil de comportamento, eu pude saber, não, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou investir em tal atividade, eu vou visitar tal amiga, vou ligar para fulano, vou ter o meu tempinho sozinha de descanso e aprender a ficar sozinha e aprender a ficar bem, mas vou cuidar de outras necessidades emocionais aqui e até do meu sensorial, né, para ficar bem. Vou fazer exercício físico. É melhor sair então na rua porque eu vou ver gente, porque eu preciso ver gente. Quando você conhece o seu perfil comportamental, fica mais legal ainda, né, dar o que você precisa diante das mudanças, para sentir menos essas mudanças, né? E aí tem toda essa questão de lidar melhor com a mudança. Outro ponto que eu queria falar também, que alguém me deixou na caixinha de pergunta, gente, é o quê? Existem mudanças, como a gente falou a live inteira sobre as mudanças que a vida pede, que a vida traz, que fazem parte do crescimento. Mas tem gente que quer mudar toda hora. Eita, quero mudar sempre. Uma pessoa me deixou essa pergunta lá na caixinha, né? Eu gosto muito de mudança e isso me assusta. E aí eu vou dizer que já atendi pessoas assim,
E já passei por isso. Eu tive uma fase, antes de ser terapeuta, que eu mudava muito de cabelo. Eu mudava muito de cabelo. E aí, tipo assim, já tive cabelo de todo jeito, você imagina. De todas as cores, igual a música do Martim da Vila. Eu já tive cabelo de todas as cores. E de comprimentos. E aí uma amiga chegou em mim e falou assim, Ana, você tá bem? E eu, claro, tô ótima. Né? Negando. Mas realmente era uma mudança interna que eu precisava e que eu buscava para me sentir bem e para ter essa questão do autoconhecimento, saber em que direção eu estava caminhando na vida. E eu mudava o quê? O cabelo. Mas era o cabelo que precisava mudar? Não. Tem pessoas que mudam também os móveis da casa. É legal, às vezes, dar uma repaginada no ambiente. Mas se você está mudando demais o móvel de lugar, gente, você concorda que é outra coisa que você está... É uma outra mudança que você está buscando? E aí você está focando nos objetos em vez de focar em si mesmo? Tá? Quem faz procedimento estético em toda hora, né? Toda hora. Gente, essa pessoa não consegue gostar de si mesmo. E não consegue entrar em contato com a realidade. Porque a realidade é que a gente envelhece e que as expressões, as rugas, vai acontecer mesmo. A sua pele vai ficar diferente. Porque você está envelhecendo, meu Deus. É claro que uma coisinha aqui, uma coisinha ali que te incomoda demais, ok. Mas a pessoa que está constantemente fazendo o procedimento estético... E, gente, é tão interessante isso, né? Às vezes, quando alguém me manda mensagem, Ana, eu quero saber quanto está a sessão de constelação. Gente, a constelação é um exercício terapêutico profundo. A gente vai mexer com questões inconscientes da infância. Entender por que você tem um bloqueio emocional que às vezes você desconhece, que é transgeracional. E aí a pessoa fala pra mim, poxa, mas eu achei cara essa sessão. E, gente, às vezes a pessoa paga 5 vezes mais num preenchimento labial com ácido hialurônico, que é uma coisa que nem vai durar, tá? Porque o corpo absorve, enfim. Mas aí você vê, tipo, às vezes a gente tá buscando a mudança errada, no lugar errado, uma mudança constante, que tem muito mais a ver com uma baixa autoestima, com, né, um perfeccionismo, com a não aceitação, com um distúrbio de autoimagem, né? E aí, realmente, se você vai numa clínica de estética para fazer o menor tratamento que nem vai durar, a pessoa paga muito. E às vezes essas questões emocionais a gente tem mais dificuldade de olhar. E eu não julgo porque eu já fiz isso, né? De como eu falei, para mim era muito mais fácil mudar o cabelo do que fazer uma sessão de terapia. E eu, né, graças a Deus e graças aos problemas que eu enfrentei, chegou um ponto que eu falei assim, não, eu tenho que olhar por o que está acontecendo. Poxa, por que esse problema se repete na minha vida? Será que é alguma coisa que eu tô fazendo? Será que é o jeito que eu estou me comportando? Será que é a minha postura? E aí eu fui buscar as terapias, encontrei a análise corporal, depois eu me envolvi com a questão da constelação para entender essas repetições de padrão, esses problemas que a gente já enfrenta há muito tempo e não entende por quê. Porque eu buscava uma mudança, né? E aí com a mudança vem todas essas questões. Mas se você busca constantemente uma mudança na aparência, uma mudança no lugar, tem gente que muda sempre de lugar, de casa, de cidade. Tem gente que já morou em 30 mil lugares. E aí essa pessoa tá com dificuldade do quê? De construir raízes, de criar raízes. Lembra lá da plantinha que a gente falou no vaso? Eu tô crescendo, aí eu mudo de vaso, aí eu cresço ali também. Tudo isso pede um tempo, né? E aí eu vou criando as minhas raízes. Você concorda? Se eu tô mudando sempre de vaso, eu não tô criando raízes em lugar nenhum. Eu não tô crescendo, eu não tô me desenvolvendo, eu não estou me permitindo me conectar com pessoas e me conectar com lugares. Eu vou até falar aqui de uma pessoa que vocês não conhecem, então tá tudo bem. Mas é uma pessoa assim que morou já em vários lugares e que quando mora nos lugares não põe um enfeitezinho. Gente, essa pessoa não tinha nem utensílios para comer.
Porque às vezes é isso, gente, casa é uma coisa que lembra família, lembra conexão, lembra pessoas, momentos. E se a pessoa não consegue construir isso, é porque ela está negando essa necessidade de criar raízes e de criar conexões mais profundas com as pessoas. Talvez porque já foi muito machucado em outro relacionamento, em outra conexão, ou às vezes nunca se sentiu conectada com ninguém, nem dentro da própria família, então tem uma dificuldade de criar novas conexões. E aí é mais fácil eu mudar daqui para lá, porque aí eu não preciso me conectar com ninguém. E no final ainda parece que eu sou muito descolado, porque eu conheço várias pessoas. Mas e as pessoas mais próximas? Você chega nesse nível de entrosamento e intimidade? Então são questões, né? Mudar demais, gente, olha, 8 ou 80 é ruim. Não mudar nunca e mudar sempre. Os extremos são os dois lados da mesma moeda, né? Na vida a gente tem que buscar o equilíbrio entre as mudanças também. Não mudar demais, totalmente, até porque uma mudança de 360 volta para o mesmo lugar, né? E também não evitar as mudanças, porque mudar é crescer. Então essa foi a nossa live de hoje, né? Se você se identificou, espero que você tenha tirado proveito, que você tenha anotado alguns pontos, mas também, né, se alguma frase em específico te chamou a atenção, te tocou, essa questão da dinâmica de adulto, dinâmica de criança, essas questões inconscientes, padrões familiares, questão de entender o seu comportamento dentro da sua personalidade. Se você quer saber mais, entre em contato comigo, né? Eu trabalho com alguns tipos de atendimento. Como eu falei, eu faço a análise corporal, que traz à tona o seu comportamento, o seu perfil. Você sai com o seu gráfico. E é uma terapia, gente, que eu falo que vale por muitas sessões. Porque vai cair tanta ficha ali e elas vão continuar caindo, que é diferente de você ir toda semana fazer uma sessão de psicoterapia, né? Muitas vezes ficando anos ali com o mesmo psicólogo sem entender ali o que você precisa entender. Quando você entende o seu perfil de comportamento, muitas fichas caem e você entende os problemas que você está vivendo, como se recuperar dentro dos problemas que você está vivendo, como buscar ambientes melhores e passar por essas mudanças com mais suavidade. Se o problema for sistêmico, vindo de uma questão transgeracional, uma repetição de padrão da sua família, uma dificuldade que te acompanha desde lá da infância, uma falta de conexão com a própria família, né, e com as próprias origens, a gente faz o exercício da constelação sistêmica, que acessa questões inconscientes. É uma cirurgia emocional, né, impactante, que também a gente fala que reverbera, né, depois de uma sessão, depois de uma cirurgia emocional de constelação, onde você acessa o problema, onde é que você está travado ali emocionalmente, as coisas voltam a fluir na sua vida e às vezes você tem até resultados que você nem esperava, né? A gente fala muito, pensa numa árvore. Eu tô ali olhando para uma árvore bonita, forte, mas eu vejo que as folhas dela não estão tão nutridas. Ela tá com algum probleminha ali na folhagem. Para onde que eu tenho que olhar? O probleminha na folhagem é só um sintoma de que alguma coisa está acontecendo dentro dessa árvore. E aí, para que toda a árvore seja irrigada, né, eu preciso olhar para onde? Como é que estão as raízes? Será que os nutrientes, a água e tudo mais está fluindo bem ali das raízes para o restante da árvore? É isso que a gente faz na constelação familiar. E eu também faço, né, a sessão de 1 hora dentro da necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa precisa de uma sessão de diagnóstico para entender para que direção ela precisa olhar antes de fazer uma constelação, antes de fazer uma análise corporal. Às vezes você está precisando de uma coisa ali mais imediata, sabe? Então vem para a sessão. Ou você já fez a sua análise corporal, já fez uma constelação há um tempo atrás e está sentindo outra necessidade. Venha para a sessão também, né? Porque a questão sistêmica, ela é uma filosofia aplicada. E é muito bonito porque dentro das leis que regem a família e regem o que é saudável, né? Essas leis estão na natureza, estão em todos os sistemas. Às vezes é uma dessas leis que você não está aplicando na sua vida
E aí a gente faz essa terapia sistêmica, aplicando os princípios da constelação para a sua vida. É bem, muito legal, gente, e traz muito resultado. Realmente, como eu falei no início da live, né? O meu objetivo aqui como profissional, dentro do meu processo e dentro do trabalho que eu ofereço, é isso, você entender que para você viver melhor, você precisa estar bem. E o que você precisa olhar para estar bem? Para você poder viver melhor, para você poder ser uma pessoa melhor, que se sente bem consigo mesmo, que tem essa paz, né? Entre o que você busca e dentro do que está aqui no seu coração. Então, se você precisar de ajuda com isso, estou aqui. E fique atento, porque sempre tenho lives aqui, você pode sugerir assuntos. Eu estou com aqui planos, né, de no futuro lançar alguns produtinhos também para dentro das suas necessidades, né? Então, fique à vontade para deixar comentário, deixar sua situação na caixinha de perguntas. Vai ser um prazer olhar para isso com você, para que você viva melhor, para que você esteja bem. Tá bom? Então essa foi a live de hoje e a gente se encontra na próxima. Muito obrigada por estar aqui comigo neste sábado de manhã. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Bom fim de semana.